Crianças, na nossa aulinha de português, estamos no livro 4, dando início, e vamos para a unidade 13. Vocês vão pegar o seu livro, irão colocar na página 4, que a tia irá começar a ler um poema para vocês, certo? Vamos lá? Colocaram para acompanhar? Ouçam bem o poema que a professora está lendo para vocês. Livro. Livro, um amigo para falar comigo. Um navio para viajar. Um jardim para brincar. Uma escola para levar debaixo do braço. Livro, um abraço para além do tempo e do espaço. Vocês estão vendo aí um poema. Esse poema, ele foi escrito por Luísa Duca Soares, né? Foi quem escreveu esse poema. Que ela é uma escritora que nasceu no ano de 1939 em Lisboa, Portugal. Ela tem se dedicado especialmente a escrever livros para crianças e jovens. Muitos dos seus poemas foram escritos e musicados e gravados em CD. Ela também conduz as atividades de incentivo à leitura em escolas e biblioteca. Então, você está vendo aí Luísa Duca Soares, certo? Que é quem escreveu esse poema sobre o livro. Como vocês viram, estão vendo um pouquinho sobre essa escritora, né? E a gente sabe que o livro realmente pra gente, ele é muito importante, porque o livro ele traz pra gente muito conhecimento. A tia costuma dizer a vocês que o livro ele se torna um grande amigo pra gente, porque ele faz a gente descobrir inúmeras coisas, certo? Mas a gente precisa de ter cuidado com os nossos livros, não é assim? Então, a gente tem que procurar sempre guardar o nosso livro em um local seco, adequado, não é isso? Ter cuidado para não amassar, não tá arrancando suas páginas, né? Enfim, como a gente deve fazer sempre com as nossas coisas, zelar pelaquele material. Bem, esse é um livro, ele precisa desse zelo, certo? Então, a gente vimos que nesse poema, como a tia já ensinou a vocês várias vezes, que poema ele é construído com palavras, vamos dizer, com palavras que rimam, né? E as palavras que rimam são aquelas que possuem o mesmo sonzinho, como a gente vê, né? Quando eu digo assim, livro, um amigo para falar comigo. Tá vendo que ela tá possuindo amigo e comigo. Ele tá rimando uma palavra com outra. Então, o poema ele é construído por versos, que a tia já explicou. Os versos em si, o conjunto vai formar as estrofes. E em todo o poema tem que ter palavras que rimam, que é para poder ele ficar com aquele sonzinho bem legal que a gente vê na hora de ler, como a tia leu. E vocês podem observar novamente a tia lendo, que a tia vai ler como as palavras estão rimando uma com outra. Certo? Livro, um amigo para falar comigo. Um navio para viajar, um jardim para brincar. Uma escola para levar debaixo do braço. Livro, um abraço para além do tempo e do espaço. Abraço, espaço. Tá vendo? Então, são palavras que rimam. Então, poema, ele é constituído, como a tia já explicou em outras aulinhas, por versos, pelo conjunto de estrofes e sempre tem palavras que rimam. Esta é a formação de um poema, certo? Então, assim, cada linha do poema, como a tia explicou a vocês, é chamada de verso. É assim? Então, toda linha que a gente conta é um verso. Então, ele é formado por vários versos, ou pode ser formado por várias estrofes também ao mesmo tempo, certo? Então, esse foi o assunto que a gente viu sobre o texto, né? O nosso texto foi baseado em um poema, certo? Estamos vendo que nesse texto sobre o livro, ele tem vários versos, como a gente vê, né? Se vocês forem contar, vocês vão ver, bote um pontinho em cada
Pega o lápis de cor vermelho e botem um pontinho em cada linha do poema, e vocês vão ver quantos versos tem. E pegue um lápis de cor amarelo e circule cada estrofe do poema, que vocês vão ver quantas estrofes tem. Não se esqueça que estrofe ela fica uma distanciazinha da outra, certo? Tem aquela separação, como a tia já explicou. Mas não custa a gente relembrar, né? Então, o título do nosso poema está falando sobre uma coisa muito preciosa, como a tia disse, e que ela é fonte de conhecimento, e que nele a gente tem várias descobertas, que é quem? Isso, livro. Então, nosso poema recebe o título de livro, certo? Agora, a tia vai explicar para vocês, certo? Vamos, além de já ter essa descoberta e revisão que a gente viu sobre os poemas, né? Como a tia acabou de explicar, que vocês viram. E tia já vem explicando de outras aulas, mas não custa a gente reforçar. Agora a gente vai, crianças, para aquele momento que a tia disse que é o momento de ortografia, que são momentos de regrinha da nossa língua portuguesa, certo? Então, para começarmos o nosso momento de ortografia, a tia vai começar falando, quero ver se vocês vão lembrar. Era uma vez uma letrinha que não tinha som. Quem lembra qual era essa letrinha que a tia explicou para vocês? Que ela só vivia triste porque ela não tinha um sonzinho. Isso, meus pequenos, é a letrinha H. Vejam as palavras: helicóptero, humano, herói. A letrinha H, quando está no início da palavra, ela não aparece o seu sonzinho. Por isso que ela vivia muito triste, como a tia falou para vocês. Mas lembra que a tia também disse a vocês que essa letrinha, quando se juntava com outras, aparecia o som? Vamos lá, vamos começar a descobrir. O H, ele não tem som quando ele vem no início da palavra, junto da vogal. Né? Por isso que a gente viu que ele vivia triste. Mas existe algumas letrinhas do alfabeto que são muito amigas da letrinha H. E por eles verem tanto essa letrinha H triste, porque ela dizia que não tinha som, eles resolveram ajudar essa amiga, né? Que foram as letrinhas N, L e C. Por elas serem muito amigas da letrinha H, elas disseram à letrinha H que iam acabar com aquela tristeza dela, que elas se juntariam, e quando elas se juntassem, elas iam apresentar aquele som bem forte. Então chegou a letrinha L e disse: veja como é que vai ficar o meu som junto com você. Dê a mão e vamos lá. E ela chegou assim, ficou sem entender muito bem. Aí chegou e disse bem assim: como vai ficar o nosso som? A letrinha L disse: Lhá, Lhé, Li, Lhó, Lhu e Lhão. Quadrilha, mulher, olho, milhão. Aí chega correndo a letrinha N. Quando chega a letrinha N, correndo. Veja como você fica comigo. O seu som vai ficar forte também. Nha, nhé, nhi, nhó, nhu, nhão. Lasanha. Companheiro, companhia, caminho, nenhuma, caminhão. Peraí, gritou a letrinha C.
Veja agora como você vai ficar comigo. Ai, chá, xé, xi, xó, chu, chão. Chá de chácara. Cheiro. Chinelo. Cachorro. Chuva. Colchão. Eita, a letrinha H ficou tão feliz, porque agora ela também apresentou o seu sonzinho quando vem juntinha dessas três letrinhas, dessas três amiguinhas, que é a letrinha L, a letrinha N e a letrinha C. Mas preste muita atenção. Elas, quando se juntam, jamais se separam. Veja como ficam as sílabas delas. Vejam os exemplos que a tia vai botar para vocês. Galinha. Observe que o nha está juntinho na mesma sílaba. Viu que elas não se separam? Elas ficam coladinhas. Olha outro exemplo. Dó. O Lá continuou na mesma sílaba. Viu como elas são unidas depois que se juntaram? Chave. Olha aqui o CH juntinho aqui, ó, CHA. Então, elas são tão amigas, tão unidas, que quando tem a separação da palavra em sílabas, elas permanecem unidas, certo, crianças? Não se esqueça desse momento de ortografia que a tia explicou para vocês hoje. Viu como a letrinha H, quando se junta com as amiguinhas dela, ela também apresenta o som? E ela passou a não ser uma letrinha mais triste, né? Agora vamos de mais um momento de ortografia para vocês não se esquecer. Este que vocês estão vendo aí é o sinal ortográfico chamado de tio. Tio. Ele serve para indicar a nossa nasalidade nas palavras, como a tia pode dizer, o som nasal nas palavras. Dá a impressão que o som está saindo por aqui, pelo nariz, como a tia diz, certo? Então, na nossa língua portuguesa, esse sinal ortográfico tio, ele tem um som nasal. E ele sai somente... E ele sai o sonzinho pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo. E só podemos botar o tio em cima da vogal A e a vogal O. Não se esqueça, criança. E ele tem um som nasal, não se esqueça disso. Vamos ver as famílias desse sinal ortográfico tio, como é que fica, para vocês compreenderem melhor. Olhe, só por ele ter esse sonzinho, como fica o som nasal, como a tia costuma falar. Ans, ãe, ães, ãos, ões, õe e ON. Veja alguns exemplos com essas sílabas para você entender. Aqui, a tia tem a palavra Ana, tá vendo? Observe que ela está sem o tio. Mas quando a tia bota o tio, ele vai apresentar o som nasal, parece estar saindo pelo nariz, como a tia disse. E ele já fica Anã. Tá vendo o sonzinho como fica diferente? Ana, Anã, só por causa do tio. Agora vejam outros exemplos com as famílias. Ans, de maçãs. O ãe está na mãe. Ães está nos pães. Ãos está nas mãos. Ões está nos limões. Õe, põe. O sol se põe.
né? Ou então, on, põe. Ai, tia, põe, crianças, a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça, né? Então, vejam que o tio, ele apresenta o som na nossa língua portuguesa para dar o som da nossa nasalidade, ou seja, o som nasal. Dá a impressão de que quando a gente acrescenta o tio nessas palavras, ela tá saindo sonzinho pelo nariz. Por isso que a gente fala sonzinho nasal, certo, crianças? Então, não se esqueça. E o tio só pode ficar em cima das vogais A, O, para sair com o som tá? Beijos, faça a nossa atividade. Mais tarde nos encontramos na salinha de aula virtual e mais atividades. Beijo, meus amores!